Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.6, exercício número 7. Vamos ao enunciado. Determine a área da superfície. A parte do paraboloide hiperbólico z igual y² menos x², que está entre os cilindros x² mais y² igual a 1 e x² mais y² igual a 4. Bom, primeiramente, aí na definição de área de superfície, né? A superfície aí que a gente tem é z igual y² menos x². Ou seja a superfície z igual função de x e y, a gente tem que a área da superfície, né? Onde a gente tem aí que o domínio da função numa região D, a gente define a área da superfície, tá? Como sendo a integral dupla na região D, que é o domínio formado pelo conjunto aí dos pares ordenados de x, y, da raiz quadrada da derivada parcial de z em relação à variável x elevado ao quadrado, mais a derivada parcial da variável z, que é a superfície, em relação à variável y, ao quadrado, mais 1, isso daí, vezes um diferencial de área dA, que está aí representando onde está o domínio, que nesse caso seria x e y. Então, seria dx dy ou dy dx. Então, a partir aí da definição, né, para podermos achar a área da superfície, precisamos das derivadas parciais. Então, começando aí fazendo a derivada parcial de z em relação a x, a gente vai ter que vai ser igual. Z é dado por y², derivada de y² em relação a x, 0. E a derivada de menos x² fica menos 2x. E a derivada parcial aí de z em relação a y, a gente vai ter que vai ser igual. Derivada de y² dá 2y, derivada de menos x², 0, que se torna constante quando eu derivo em relação a y. Então, temos derivadas parciais. Então, a gente pode escrever que a área da superfície é igual à integral dupla na região D da raiz quadrada. Aí, a gente tem aqui ΔZ, ΔX elevado ao quadrado, menos 2x ao quadrado, fica 4x². Aí, mais a derivada ΔZ, ΔY, que é 2y elevado ao quadrado, fica 4y², mais 1 do diferencial de área TA. Agora, para conseguir achar a área da superfície, então a gente precisa aí da região D de integração. E onde está essa região D? Eu sei que está entre o cilindro x² mais y² igual a 1, ou seja, um cilindro de raio 1, x² mais y² igual a 4, ou seja, aí é um cilindro de raio 2, tá? Esse aqui vale x² mais y² vale raio ao quadrado. Então, no plano XY, isso representa o circunferência, uma circunferência de raio 1, uma circunferência de raio 2. Então, fazendo aí a região D de integração, a gente tem um raio 2, um raio 1, vou colocar aqui raio 2 e raio 1. Então, a gente tem aqui a primeira circunferência, que representa aí a base do cilindro, né?
Então, está entre os cilindros. Esse aqui seria o x² mais y² igual a 1. 1, menos 1 e menos 1. E teria aqui a outra circunferência, então, que é x² mais y² igual a 4, ou seja, de raio 2. Então, essa parte aqui dentro, entre as duas circunferências, é o que a gente define como a região D de integração. Então, se a gente analisar aqui a função a ser integrada, a gente pode escrever em função do raio, o diferencial de área em função aí de coordenada polar, porque aqui nos limites a gente tem circunferências, então a gente pode utilizar os limites, né, em vez de coordenadas cartesianas em x e y, que teríamos que fazer aí 4 limites de integração, que seria um limite entre essa curva até essa parte aqui, depois um limite entre essa parte e essa, um limite entre essa e essa, e um limite entre essa e essa. Então, seria 4 integrais duplas em cartesiana. Em polar, a gente faz uma só, e a gente tem aí que os limites em coordenada polar vai ficar o raio. Começa em 1, né? E varia até 2. Então, de 1 a 2. Enquanto o limite de θ varia aqui de 0, rotaciona tudo e para em 2π, de 0 a 2π. O dA em coordenada polar é r dr dθ, onde r é o fator jacobiano da transformação. Então, a gente vai poder escrever que a área da superfície é igual integral, primeiro vem o limite de θ, 0 a 2π, depois do raio, de 1 a 2. Aí aqui nesse termo fica a raiz quadrada, 4x² mais 4y² vale 4r². Lembrando que x² mais y² é igual a r². Põe o 4 em evidência, 4r² mais 1. O diferencial de área para a coordenada polar fica r dr dθ. Aí para fazer aí a integral, a gente aplica a regra de substituição. Então, a gente chama esse termo aqui de u. Então, fica u igual 4r² mais 1. Aí, deriva desse lado, fica du. Deriva desse lado, fica 8r. Derivada de 1 dá 0, então fica 8r dr. A gente tem o r dr aqui. Então, o 8 passa para o lado do du. Fica du sobre 8 igual a r dr. Então, isso aqui vale du sobre 8. Trocar os limites de integração. Então, quando r for igual a 1, a gente tem que u é igual a 4 vezes 1², que dá 4, com mais 1, 5. E quando r for igual a 2, a gente tem que u vai ser igual a 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, com mais 1, 17. Então, podemos escrever que a área da superfície vai ser igual a integral de 0 a 2π. Como aqui não depende de θ, esse dθ pode vir para cá, então fica integral de dθ. Aqui fica integral, onde era 1, substitui por 5, onde era o 2, substitui por 17. Aqui, de vez em escrever raiz quadrada, eu vou escrever como sendo elevado a meio. Ali dentro, que era 4r² mais 1, ficou u. Ali fora, onde era r dr, ficou du sobre 8. Aí a gente pode fazer as duas integrais simultaneamente. A integral de dθ dá θ, de 0 a 2π. Aqui a gente fica com 1/8, que é constante. A integral de u elevado a meio fica u elevado a 3/2, dividido por 3/2, que varia de 5 a 17. Aí aqui, a gente, esse 2 simplifica com esse 8. Aqui fica 4. Fica a área da superfície igual. Substitui os limites aqui, fica 2π. Aí ali,
a gente tem que ficou 4 vezes 3, ficou 12, tá? Aí aqui, substituindo, fica o 17 elevado a 3/2, né? Menos o 5 elevado a 3/2. Aí a gente tem que, simplificando, esse 2 simplifica com 12, fica 6 embaixo. A área da superfície vai ser igual a π sobre 6. Aqui, 17 elevado a 3/2, né? É fazer a raiz quadrada, 17 elevado ao cubo. 17 ao quadrado corta, sobra só um 17 lá dentro. Então, a gente escreve 17 raiz quadrada 17, tá? Que seria a potência 1, potência meio. 1 com meio dá 3/2. E aqui a mesma coisa, a gente escreve 5 raiz de 5, que é o 5 elevado a 3/2. E esse é o valor da área da superfície que está entre os dois cilindros, tá? E aí a área da superfície dada pelo hiperbólico dentro dessa região. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!